Fala devs, hoje é mais um vídeo da série onde a gente está construindo essa aplicação em React e a gente praticamente terminou a nossa aplicação. Tudo que a gente tinha se disposto a fazer a gente já fez. A aplicação tem esses alertas para excluir um comentário, assim como quando a gente cadastra um comentário, a gente mostra um alerta e a gente pode vir excluir esse comentário que a gente cadastrou ou não. Então ficou uma aplicação muito legal. E o que a gente vai fazer na aula de hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes, que é a gente postar esse projeto no GitHub. Tenho certeza que esse projeto pode te ajudar e vai te ajudar a conseguir um emprego. E a gente também vai dar uma organizada nesse projeto no GitHub para deixar ele de uma forma apresentável e bonita. Porque não é só colocar um monte de código lá, o ideal é a gente deixar esse código bem organizado. E para você que não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu trabalho com desenvolvimento de software há 10 anos. E a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é abrir o nosso GitHub. E se você não tem conta no GitHub, tá dando mole. E aqui no canal tem 2 vídeos onde eu falo sobre Git e GitHub. Um vídeo é teoria e o outro é prática, então se você não manja, recomendo que você veja. Então vou clicar aqui em New para criar um novo repositório. E eu vou chamar esse repositório de Comment App. Chamar ele de React.js Comment App. Perfeito. Vou deixar ele como público e vou mandar criar esse repositório. E quando a gente deu o comando npx create react app lá no começo dessa série de vídeos, aquele comando ele já criou pra gente um repositório do Git, porém na nossa máquina, o que a gente vai fazer é mandar esses códigos pro GitHub, até porque está na nossa máquina, não tem como ninguém ver, além da gente. E pra gente fazer isso, depois que o nosso repositório está pronto, ele deu aqui pra gente 2 comandos. Um é para criar um repositório da linha de comando para criar do zero, mas como eu já falei, já tem um repositório que foi criado, por isso que a gente estava conseguindo dar o commit. Se não tivesse um repositório, a gente não conseguiria fazer isso na nossa máquina. E o segundo é para fazer o push de um repositório existente, ou seja, mandar um repositório que já existe, e esse é o comando que a gente vai seguir. Então, a primeira coisa vai ser copiar essa primeira linha de comando, e basicamente o que ela faz é linkar esse nosso repositório local com o repositório do GitHub. Então vou vir aqui no nosso Visual Studio Code, vou abrir o nosso projeto, como a gente sempre faz. Vou abrir aqui a pasta que a gente estava trabalhando, que é esse React.js Comment App, e fechar aqui, vou dar um clear, vou navegar para a pasta do nosso projeto do React, que a pasta é essa My Comment App, então cd My Comment App, vou dar um clear e eu vou colar aquele comando, Ctrl V. Então beleza, git remote add orange, o endereço do nosso repositório lá no GitHub, e vou dar um Enter. Perfeito. Agora vamos para o segundo comando, git branch, branch não, branch é lanche, git branch -m. Então beleza, git branch -m, colei. E o segundo comando, que é o git push, que esse é o comando responsável por pegar o código, pegar os commits que estão na nossa máquina e mandar eles para o GitHub. Rodei, aparentemente funcionou. Então a gente pode vir aqui no nosso GitHub e atualizar a nossa página. Então ele já está mostrando para a gente os nossos arquivos. E se a gente clicar aqui, por exemplo, em commits, aí ele fala pra gente que teve 9 commits, que são os commits que a gente fez na nossa máquina. Então aqui ele também mostra aqueles commits. E uma coisa que é interessante falar sobre o GitHub é que quando a gente está trabalhando com ele, ele renderiza pra gente um arquivo chamado readme.md, que é um arquivo que já foi criado quando a gente criou aquele projeto, que é esse arquivo aqui. E esse arquivo ele tem alguns estilos, então ele é um arquivo de marcação. E é como se fosse um arquivo HTML, porém ele tem suas próprias marcações. E o que ele está falando aqui? Ó, Getting Started with Create React App. E aqui ele está dando para a gente algumas dicas de como rodar esse nosso projeto. Porém, essas dicas não são nossas. Essas dicas já vieram quando a gente rodou o Create React App. Então a gente vai atualizar esse arquivo para ele ficar mais com a cara do nosso projeto e para de fato ele fazer referência ao que o nosso projeto faz. E além disso, eu também vou querer tirar uns prints da nossa aplicação para a gente chamar esses prints aqui no readme.md. Então, quando a pessoa entrar nesse repositório, ela já vai ver como a nossa aplicação ficou. Isso também já é algo bem interessante. Então, vou vir aqui, vou tirar um print
da nossa aplicação toda. Primeiramente, vou tirar um print da nossa caixinha de confirmação, porque acho que é algo legal de se mostrar. E vou tirar um print cadastrando um novo comentário. Porém, não está mostrando a imagem aqui, porque o nosso projeto não está rodando. Então, vou dar um npm start nele, porque o print tem que ficar bonito. Perfeito. Então, esse último print aí, ó, descarta. Então, bora esperar a nossa aplicação rodar. Rodou. Então, vamos cadastrar um comentário novo. E agora a imagem apareceu. E a gente vai tirar o nosso print screen. E o que eu vou fazer vai ser vir aqui no nosso projeto e criar uma nova pasta, chamar ela de resources, que são recursos externos, e vou criar uma pasta dentro dela chamada screen, tá errado, né? Screenshots, que é para colocar os print screens que a gente tirou, então vou copiar eles. Vou vir aqui, peguei os meus prints, eu vou arrastar eles aqui para dentro dessa pasta screenshots, tem que jogar certinho, senão ele vai para outro lugar. Então essa daqui é aquela imagem, boa, perfeito, tem 4 imagens, eu vou renomear essas imagens, vai ficar mais simples, vou colocar aqui, first, colocar aqui, second, colocar aqui, third, e como eu não sei escrever quarto em inglês, deve ser Ford, ou alguma coisa assim, eu vou colocar só o número 4, que eu não sou bobo. E, na verdade, se eu fosse esperto, eu teria feito para as outras. Perfeito, são só screenshots. Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso readme.md, que é esse arquivo que está mostrando aqui no nosso GitHub, que é como se fosse a caixa de entrada do nosso repositório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ao invés desse Getting Started with Create React App, eu vou mudar para React.js Comment App. E o que esse hashtag está fazendo aqui, ele é o cara responsável por criar um título quando a gente está trabalhando com arquivos.md. Então, se eu clicar aqui nessa lupa, ele mostra para a gente o nosso arquivo e o nosso arquivo depois de renderizado. Então, se a gente viesse e excluísse esse hashtag, ele ia aparecer como texto normal. Porém, quando a gente põe esse hashtag, ele adiciona um título. E se a gente quisesse um título menor, bastaria colocar outro hashtag. E, se quisesse menor que esse, outro. E assim por diante, mas tem um limite, como vocês viram. Então aqui, vou deixar React.js Comment App, vou excluir. Vou colocar aqui uma descrição desse projeto. Project created using React.js. Então ficou assim. Esse available scripts a gente pode deixar, que são os scripts disponíveis. Aí o que ele está falando? In the project directory, you can run the npm start, que é ensinando para a pessoa como rodar o nosso projeto. E aqui ele deu algumas informações. Esse npm start, esse npm teste daqui de baixo a gente pode remover. Então excluir. Esse npm run build a gente também pode excluir. E esse npm run eject a gente pode excluir. Sobre esse Learn More, é falando sobre o Create React App, porém a gente não quer fazer propaganda para eles, a gente quer falar sobre a nossa aplicação. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui embaixo. Não tem mais nada importante, então a gente pode excluir. Então, basicamente, nosso documento ficou React.js Comment App, Project Created Using React.js, Scripts disponíveis, que é o npm start. E eu vou fechar esse carinha. Vou vir aqui no nosso terminal, vou matar o meu projeto, eu vou dar um git status. Ele está falando que o arquivo readme.md, que esse arquivo aqui ele foi alterado e que a gente criou uma pasta chamada resources. Então git add -a git commit, e aqui vai ser a mensagem readme.md alterado e criado o screenshot folders. Foi o que a gente fez nessa aula.
Então, se a gente vier aqui no nosso projeto do GitHub, ele continua sem nenhuma alteração, porque quando a gente dá o commit é só na nossa máquina. Então, para a gente mandar para o GitHub, a gente precisa dar um git push. Perfeito, agora ele pegou esse commit e mandou lá para o nosso repositório no GitHub. Agora foi atualizado, tem aqui a nossa pasta screenshots com os arquivos que a gente tirou, um print, e também tem aqui o nosso readme.md, que é um texto simples, um comando para rodar. O que a gente pode fazer é incluir os nossos screenshots aqui nesse arquivo. Então, o que a gente vai fazer aqui, vou clicar aqui na lupa novamente, vou fechar não, vou só diminuir o terminal, e eu vou colocar aqui uma nova categoria, antes mesmo do script. Então, eu vou colocar 2 hashtags para ser um título menor do que esse título daqui de cima. Então, some application e screenshots, que é alguns screenshots da aplicação. E aqui a gente vai colocar o caminho do nosso arquivo. Então, para fazer isso, a anotação que a gente vai utilizar vai ser exclamação, isso daqui, colchetes e parênteses. E aqui dentro desse parênteses a gente vai colocar o caminho dos nossos arquivos. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar em screenshots. Vou clicar no primeiro arquivo, que é esse first. E eu vou copiar a URL dele e colar aqui. Porém, isso não vai aparecer pra gente aqui no Visual Studio Code, eu não sei. Acho que é tipo um bug. Mas vai aparecer lá no GitHub. E a mesma coisa para os outros. Colchetes e aqui o caminho do arquivo. Porque aquela anotação ela é responsável por renderizar uma imagem. Então, se eu vim aqui, colei o caminho do segundo arquivo. Parênteses de novo. Vou abrir o terceiro. E fazer a mesma coisa para o quarto arquivo, que é o arquivo de número 4. Perfeito. Agora que a gente fez isso, a gente colocou a anotação para renderizar uma imagem no readme.md. O que a gente precisa fazer é fazer o commit desse arquivo. Então aqui git status, a gente já atualizou somente o readme.md, git add -a, git commit -m, updated the readme.md. E eu vou dar um git push para ele mandar lá para o nosso servidor. Então, se a gente volta lá no GitHub, vou clicar aqui no nosso projeto. Ele renderizou para a gente as nossas imagens, as imagens que a gente tirou. Eu acho que ficou bacana. Então, basicamente, parabéns para você que chegou ao final dessa série de vídeos. Eu acredito que teve muitos desafios que você enfrentou ao longo dela. E eu quero que você deixe aí no seu comentário de tudo que você aprendeu, qual foi a coisa mais difícil de entrar na sua cabeça e às vezes até agora você não entendeu. Então deixa aí. E, mais uma vez, te parabenizar por ter chegado até aqui. Não é todo mundo que chega. Você pode ter certeza que só de ter chegado no final desse projeto, você já sabe mais React do que a maioria das pessoas que tentam aprender React. Porém, não é fácil, tem que seguir um padrão, tem que seguir um modelo e tem que ser de uma forma simples. E você aprendeu, mas pode ter certeza que você já aprendeu muito mais do que a maioria das pessoas que eu vejo tentando aprender React, sabem? E isso daqui é só o pontapé inicial, porém é um belo pontapé inicial porque foi abordado muitas coisas e o projeto ficou muito bacana. E não vai ser o último projeto, vai ter mais projetos desses, projetos mais avançados, é claro, que a gente não vai ficar no simples a vida toda, porque o simples é só para começar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender React, porém, tão devagar. Fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram, beijão, até a próxima e muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado por ter chegado até aqui.